A aula anterior, nós havíamos começado o movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? É aquele que a velocidade varia de uma maneira uniforme, obedecendo sempre uma mesma taxa de variação. Essa taxa de variação é chamada de aceleração, certo? E vocês viram na aula anterior que a aceleração é calculada pela variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? Bem, vimos também na aula anterior que a função horária da velocidade é dada por V é igual a V0 mais AT, onde V é a velocidade no instante t, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, que é constante, certo? Diferente de zero, e T é o tempo. No Sistema Internacional de Unidades, velocidade em metros por segundo, velocidade inicial também em metros por segundo, aceleração em metro por segundo ao quadrado e o tempo em segundo. Bem, vimos também na aula anterior que se eu colocasse a equação V igual a V0 mais AT em um gráfico, certo? Por ser uma função do primeiro grau, a representação gráfica é uma reta, tudo bem? Bem, se a aceleração for positiva, essa reta é uma reta crescente. Se for uma aceleração negativa, é uma reta decrescente. Bem, vocês estão vendo que aqui é um gráfico de velocidade em função do tempo, ok? Bem, estão vendo que os valores de velocidade acima do zero são positivos. E se fosse aqui para baixo, ó, seriam valores o quê? Negativo. Por isso que aqui, por estar acima do zero no eixo Y, que mede velocidade, a velocidade é positiva e a gente diz que o movimento é progressivo, certo? Como o gráfico é uma reta crescente, a aceleração é positiva, certo? Quando nós temos velocidade e aceleração com o mesmo sinal, olha, velocidade positiva, aceleração positiva, o movimento é acelerado. O que significa isso? Que a velocidade aumenta com o passar do tempo. Bem, quando eu tenho um gráfico e a reta é decrescente, significa que a aceleração é negativa, certo? Aqui também, os valores de velocidade estão acima do eixo dos tempos. Então, significa que a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Tudo bem? Bem, como o gráfico é decrescente, a aceleração é negativa, vocês verificam que, tendo a velocidade positiva e aceleração negativa, sinais opostos, o movimento é retardado. O que é o movimento retardado? É que a velocidade diminui com o passar do tempo, ok? Bem, durante a aula ao vivo, vocês me perguntaram que eu poderia ter uma velocidade positiva com aceleração positiva, ok? Que tipo de movimento que é esse? Progressivo, acelerado. Progressivo, porque a velocidade é positiva. Acelerado, porque velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Eu poderia ter velocidade positiva e aceleração negativa. Movimento progressivo e desacelerado ou retardado. Progressivo por quê? Porque a velocidade é positiva e retardado, porque velocidade e aceleração, sinais opostos. Me perguntaram durante a aula ao vivo se a velocidade fosse negativa e aceleração negativa, como que seria o movimento? O movimento seria retrógrado, porque tem a velocidade negativa, porém acelerado. Por que acelerado? Porque velocidade e aceleração com o mesmo sinal. Como também poderia ser velocidade negativa e aceleração positiva.
movimento retrógrado, porque é velocidade negativa, e retardado. Por quê? Porque velocidade e aceleração, sinais opostos. Bem, na página 7 do livro 2, capítulo 5, vocês têm um exercício resolvido. Um carro movimenta-se em uma rodovia a 36 km por hora, que corresponde a 10 metros por segundo, que dividiu por 3/6. Em um determinado instante, o motorista acelera o veículo e após 5 segundos, o carro atinge uma velocidade de 72 km por hora, que passando para o sistema internacional, divide por 3,6, 20 metros por segundo. Admitindo que a aceleração tenha sido constante durante o percurso, A. Trace o gráfico de velocidade em função do tempo para o intervalo de tempo dado. Então, olha aqui. Tempo 0, que é o início do movimento, velocidade 10. Tempo 5, velocidade 20. Olha lá. Tudo bem? Olha o gráfico aqui, unindo os 2 pontos, eu tenho um gráfico. Ele te pede o valor algébrico da aceleração escalar é dado porque ele pede, determine por meio do gráfico o valor da aceleração escalar do movimento. Então, vamos lá. Eu posso calcular a aceleração fazendo ΔV, que é a variação da velocidade, sobre o tempo. ΔT. Nossa, minha letra tá horrível com esse mouse. Bem, como que eu vou fazer? A velocidade não variou de 10 para 20, então 20 menos 10, 10. Em que tempo? 5 segundos. Então, eu vou ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Uma outra maneira, que é uma propriedade do gráfico, eu posso achar essa aceleração por tangente do ângulo, certo? O que é tangente? É cateto oposto, que seria isso, sobre cateta adjacente, que seria isso. Tudo bem? Quanto que vale o cateto oposto? Olha, vai de 10 a 20. Então, 10, certo? E o cateto adjacente? É isso daqui, que vale 5. Então, 10 sobre 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Bem, nascer ele pede, escreva a função horária da velocidade escalar no intervalo de 0 a 5. Olha, V não é igual a V0 mais AT? Tudo bem? Quanto que é V0? 10. Quanto que é aceleração? 2. Então, como que vai ficar? V é igual a 10 mais 2t. Ok? Bem, qual é a outra propriedade do gráfico de velocidade em função do tempo? Como velocidade nada mais é que variação da posição sobre variação do tempo, se eu multiplicar velocidade vezes tempo, eu tenho ΔS, certo? Por isso que uma propriedade do gráfico, velocidade em função do tempo, se eu calcular essa área jurada aqui, ó, a área não vai ser base vezes altura, e no caso aqui, sendo um trapézio, vai ser a base maior, ó, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Como eu estou multiplicando duas dimensões, certo? Uma propriedade do gráfico, velocidade em função do tempo, é que essa área aqui, ó, toda essa área aqui, é numericamente igual ao ΔS. Então, nesse caso aqui, se eu calcular a área desse trapézio, eu calculo o ΔS. Então, ó, em um gráfico, velocidade, tempo, a área achurada permite calcular o deslocamento ΔS sofrido pela partícula entre os instantes T1 e T2. Bem, na página 8, vocês têm uma outra questão resolvida com o exercício 2. Então, diz o seguinte: um ciclista a uma velocidade de 36 km por hora, que corresponde a 10 metros por segundo no sistema internacional, freia e para 10 segundos. Então, ele vai para uma velocidade de 0 em 10 segundos. Considerando que a aceleração tenha sido constante, determinar o valor dessa aceleração. Bem, eu tanto posso fazer por meio do gráfico, traçando o gráfico,
como eu posso fazer a aceleração ΔV sobre ΔT. O que seria ΔV? 0 menos 10 sobre ΔT, 10 segundos, que eu teria uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Aí ele pergunta na B, qual a distância percorrida pelo ciclista até ele parar? O gráfico não é esse daqui? Se eu calcular essa área aqui, ó, eu tenho ΔS. Isso daqui não é um triângulo? Como que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 10 vezes 10 sobre 2, vai dar 100 sobre 2, que vai dar 50 metros. Bem, na página 27, vocês têm o exercício 7, que diz o seguinte: a tabela seguinte nos informa como evolui a velocidade escalar de um ponto material no decorrer do tempo que se desloca em movimento variado uniformemente. Então, olha, a gente tem tempo 0, velocidade 3,2 metros por segundo. Tempo 1, velocidade 4,8 metros por segundo. Tempo 2, velocidade 6,4 metros por segundo. Tempo 3, velocidade 8 metros por segundo. Tempo 4, velocidade 9,6 metros por segundo. A. Determine a aceleração escalar do movimento. Ó, aceleração não é ΔV sobre ΔT, então você pode fazer qualquer variação de velocidade no seu respectivo intervalo de tempo, certo? Então, olha aqui, a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. Então, vai ser, eu peguei a velocidade final, que era no tempo 4, 9,6, menos a velocidade inicial, 3,2, sobre 4 menos 0. Eu vou ter uma aceleração de 1,6 metros por segundo ao quadrado. O que ele pede na B? Determine a função horária da velocidade. Função horária da velocidade, eu pegar V igual V0 mais AT. Então, ó, e substituir o V0 e o A. V0 é 3,2 mais aceleração 1,6 vezes T. Na C, ele pede, elabore o gráfico da velocidade em função do tempo. É só eu colocar no gráfico tempo 0, velocidade 3,2, tempo 1, velocidade 4,8, tempo 2, 6,4, tempo 3, 8, tempo 4, 9,6. Então, ó, colocando no gráfico, eu traço a reta, ok? Bem, na página 27, exercício 8. O gráfico a seguir representa uma partícula que descreve o movimento variado uniformemente. Qual que é a velocidade inicial? 40. O que está acontecendo com essa velocidade? Ela está diminuindo. No tempo 4 segundos, ela é igual a 0. E ela continua agora, a partir daqui, em valores negativos. Ele pede, qual é a velocidade inicial da partícula no tempo 0? 40. Qual é a aceleração escalar do movimento? Olha, se eu pegar nesse intervalo de tempo de 0 a 4, a velocidade variou de 40 até 0. Então, vai ser 0 menos 40 sobre um tempo 4. Então, 0 menos 40 sobre 4 menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, menos 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele te pede? Determine a função horária da velocidade. Então, tem que calcular V igual V0 mais AT. Qual que é a velocidade inicial? 40 metros por segundo. Quanto que é a aceleração? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Por favor, estudem esses exercícios até a aula de amanhã. Ok? Tchau!